Fala pessoal dos quartos anos, tudo bem com vocês? Bom, para eu estar gravando esse vídeo aqui é porque teve muitas dúvidas nas lições do EMAI dessa semana, tá bom? Então, em vez do Pro só tirar as fotos e mandar, o Pro resolveu fazer um vídeo com as respostas, tá? Então, no caso aqui, ó, o nosso primeiro exercício, que é o número 2, né? Porque aqui é só a demonstração do que nós deveríamos fazer, né? Então, aqui, ó. Cada poliedro representado abaixo tem uma face pintada de verde. Escreva quantas faces com esse formato compõe cada poliedro. No caso aqui, ó, desse paralelepípedo, a gente só vai usar essas 4 faces aqui, são as laterais, porque é onde está pintado de verde. Então eu não vou somar nem essa e nem a de baixo, só as laterais. No caso, como ele é um paralelepípedo, né? Ele tem 4 faces, então 1, 2, né? O que está aqui atrás 3 e a outra aqui de trás 4, tá ok? Aqui no caso é um triângulo de base quadrada, então a mesma coisa. Ele não quer saber a base de baixo, ele quer saber só as laterais. Então é 1, 2, aqui está aqui atrás 3 e a outra 4, tá bom? Aqui no caso é um prisma, né? Hexagonal, né? Ou seja, de 6 lados, só que ele só quer saber aqui no caso a face de cima e a de baixo. Então são 2 faces, porque ele só quer saber onde está pintado de verde. Então pintou a parte de cima e agora aqui é de baixo. As laterais não interessam. E aqui é um triângulo de base pentagonal, tá vendo? Então, só que ele só quer saber as laterais também. Então é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Pode ver que ele tá abertinho aqui, ó, tá vendo? Se fosse quadrado, ele estaria igual mais ou menos esse aqui, tá? Então aqui tá vendo que ele tá pontudo, tá bom? Ok? E aqui é um prisma também, tá? Triangular, né? De base quadrada. Então, só que aqui a gente tem 3 faces. Tem essa, tem a face lateral aqui 2 e a outra 3 aqui, ok? Então são 3 faces. Esse aqui tava facinho. Agora vamos para esse exercício aqui, ó, tá? Então aqui, diferente dos outros que a gente fez da outra vez, a gente não tinha os desenhos, né? A gente tinha que fazer um exercício de imaginação, mas também a gente podia voltar, né? Caso a gente tivesse alguma dúvida, podia voltar aqui, ó, onde tá os outros exercícios de poliedro, ó, tá vendo? Tem vários poliedros aqui, a gente podia dar uma olhada nesses daqui. Tá bom? A gente podia estar olhando esses daqui para poder responder essa questão aqui. Tá, mas a gente fica mais legal quando a gente faz um exercício de imaginação, né? De como ficaria o desenho pronto, né? Então isso ajuda pra caramba, gente, ó. Então vamos lá. Complete o quadro com os números de vértices, né? Faces e arestas de cada uma das pirâmides indicadas e responda as questões. Então, aqui no caso, uma pirâmide de base triangular, né? Quantos vértices, faces e arestas ela vai ter, tá? Então, vamos lá ver? Vamos ver aqui pra gente tá respondendo. Aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma pirâmide de base triangular, tá vendo? Tá? Então, quantas faces ela tem? 1, 2, né? A terceira aqui do lado e a de baixo 4, né? Quantos vértices, aqui no caso é faces, né? Então ela tá invertida com a resposta daqui, tá? Então, quantos vértices? Ela vai ter 4. Faces 4 também, ó, pode ver aqui, ó. 1, 2, a de trás 3, a de 4 e a de baixo 4, né? E os vértices que são os pontos, né, de união das arestas, então 1, 2, 3, 4 aqui em cima, tá bom? Então, essa é a nossa pirâmide de base triangular. A pirâmide de base quadrada, ela vai ter uma a mais. Por quê? Porque ela tem um lado a mais, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, a faces 1, 2, 3, 4. E os pontos, né, que são os vértices, 1, 2, 3, 4, ok? 5, perdão, né, com o de cima aqui. Perdão, desculpa. Então, 1, 2, 3, 4, ali embaixo 5. E aqui os pontos 1, 2, 3, 4 e o de cima 5, certo? Aí, o que a gente faz aqui, ó? Mas ele quer saber também as arestas, né? Então, as arestas são as retas que unem
os nossos poliedros, né? Então aqui no caso da triangular, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E na quadrada eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque são as retas, tá vendo? Então são 6 e 8. E numa base pentagonal, né? Aqui, ó, pentagonal, tá vendo? Ó? Eu tenho de faces 1, 2, 3, 4, 5 e a de baixo 6. Vértices a mesma coisa, os pontinhos 1, 2, 3, 4, 5 e o de cima 6. E as arestas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Tá bom? E a hexagonal, ó, tá vendo? E a hexagonal eu vou ter, ó, eu vou ter 1, 2, eu vou ter faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a de baixo 7. Vértices, eu vou ter os pontinhos que ligam, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a de cima 7. E as arestas eu vou ter 12, porque eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e as de baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu vou ter 12, ok? Então era uma questão da gente dar uma folhadinha lá no nosso livro, né? E procurar, porque a gente já tinha feito esses exercícios, né? Ok? Mas se a gente conseguisse fazer de cabeça, seria mais legal. Então é uma questão da gente pensar, ok? E aqui aí depois tinha algumas perguntinhas, né? Há pirâmides que têm o mesmo número de vértices, faces e arestas? Não, né? A gente não tem. A gente tem o mesmo número, ó, de vértices e faces, mas arestas, ó, sempre vai ter algumas a mais, tá? E aqui, ó. Que relação pode ser identificada entre o número de vértices e faces de cada uma das pirâmides? Os números são iguais, ó, tá vendo? Vértices e faces, ó, sempre igual, tá vendo? Ó, sempre igual, né? E ó, você pode dizer quantos vértices, faces e arestas possui uma pirâmide de base octogonal sem desenhá-la? Então, aí que a gente teria que fazer aquele exercíciozinho, né? Que nem no caso, se a gente tem uma pirâmide de base hexagonal, o que é hexagonal? 6 lados, tá? No caso aqui, ó, é uma base octogonal. O que é octogonal? 8 lados, né? Então aumentaria mais 2 lados, tá? Então, o que a gente faria? Somaria mais 2. Por quê? Porque se eu tenho 8 e aqui eu tenho 6, então somaria mais 2. Então, em vez de 7, ficaria 9 vértices. Em vez de 7, ficaria 9 faces, né? Só aumentaria mais o número de arestas. Por quê? Porque aumentaria mais 4, porque praticamente somaria-se bem mais números de arestas, porque eu somaria 2 a mais aqui, né, na hora de você erguer a nossa pirâmide e 2 na base, tá? Então é por isso que acabaria ficando 16, tá bom? É difícil? É, mas poderia tentar fazer um desenho para ver como ficaria, tá? Eu sei que é complicado, mas a gente às vezes tem que fazer alguns exercícios de mentalização, né? E aqui, ó, o Emerson desenha uma pirâmide com 11 vértices. Você pode dizer quantas faces e arestas ela tem sem desenhá-la? Bom, se eu tenho 11 vértices e eu sei que todas as pirâmides elas têm o mesmo número de vértices e o mesmo número de faces, então ela teria 11 faces, certo? Ok? E aí sim eu teria que fazer um exercício de imaginação para somar as minhas arestas, tá? Que daria um total de 20, tá? Por quê? Porque ela teria, na base, ela teria 10 e na hora de subir a minha pirâmide, mais 10, tá? Ok? Tá dando mais ou menos para entender, mas é uma questão de a gente tá fazendo um exercício de imaginação, tá? E um exercício às vezes, de soma, de a gente procurar entender o contexto. Eu sei que fica difícil a distância, né? Teria que ter poderia até fazer um desenho aqui para vocês verem, tá? E a gente vai estar fazendo isso no final, só para vocês estarem dando uma olhadinha, ok?
continuando aqui, ó, tá? Aqui nesse aqui a gente já tá pedindo aqui, ó, preencha o quadro abaixo, né? Então aqui nós tínhamos poliedros, nós tínhamos pirâmide de base triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal e prismas, né, de base triangular, quadrada, pentagonal e hexagonal. Como a gente já fez aquele exercíciozinho aqui, ó, já, ou pelo menos as pirâmides ficariam fácil para a gente preencher, tá? Só que aqui o que ele pediria? Ele pede o vértice, a face e, né, o vértice mais a face, né? Pra gente fazer pra gente somar, né? E as arestas aqui do lado, né? A mesma coisa que a gente fez com os triângulos, a gente faria com os prismas, tá vendo? A gente tem prisma aqui, ó, tá vendo? De base hexagonal, tá? Prismas de base quadrada, ok? Tá? Então a gente tem vários prismas aqui que a gente pode estar usando lá naquele exercício para refazer aqui, né? Então no caso aqui, ó, as pirâmides a gente vai ver de novo que o número de vértices e faces são iguais, tá? No caso dos prismas, né, são diferentes, tá bom? Tanto o número de vértices, de faces e de arestas são diferentes, ok? Tá vendo? Não batem. Tem sempre uma diferença, tá bom? Sempre vai ter uma diferença de às vezes 1, 2 ou 3 até a mais, tá bom? Então, o número de vértices e de faces de um prisma é diferente de uma pirâmide, tá? A pirâmide sempre o número de vértices e faces vai ser iguais. Agora, o de prisma sempre vai ser diferente, tá bom? Ok? Então, era só a gente consultar lá aqueles desenhos e a gente ia conseguir fazer esses daqui, ok? Por quê? Porque todos esses daqui estão lá, estão nos desenhos lá, ó, tá vendo? A gente voltando lá nos desenhos, ok? A gente acharia todos eles aqui, ó, tá? Ó, prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, tá? Se a gente olhar aqui para trás, aqui vai ter um pouquinho mais, entendeu? Então daria para a gente achar todos eles, tá? E aqui embaixo tinha umas perguntinhas, tá? Ó, observe as duas últimas colunas, essa aqui e essa aqui. Você identifica alguma relação entre esses números? Qual? O que a gente verificou? O Pro deixou para vocês pensarem, tá? Eu sei que é uma pergunta difícil, às vezes, puxa, mas o que ele está querendo dizer com isso, né? O que a gente poderia entender com essa pergunta, né? Então, aqui no caso, você identifica alguma relação entre esses números? Sim. Que, ó, o que eu identifico olhando para isso aqui? Que a soma do vértices mais a face, menos 2 é o total de arestas. Puxa vida, nunca pensei nisso. Ok, porque é uma regrinha. Às vezes a gente deixa vocês pensarem para ver se às vezes vocês olhando, às vezes a gente consegue chegar num denominador desse. Mas às vezes é difícil mesmo da gente entender, tá? Mas então fica essa regrinha. Isso é para todos os poliedros, todos. Então toda vez que eu somar vértices mais face menos 2 é o meu total de arestas. Olha só que interessante, ó. 4 mais 4, que é o número de vértices mais fácil, ó, são 8, né? Vou colocar até aqui do ladinho, tá? Para vocês verificarem. Então, dá 8, é igual, né? A 8. Menos 2, 6. É a mesma coisa aqui, ó. 5 mais 5 vai dar 10. Menos 2, 8. Mesma coisa aqui, ó. 6 mais 6, 12. Menos 2, 10. 7 mais 7, 14. Menos 2, 12. 6 mais 5, 11. Menos 2, 9. 6 mais 8, 14. Menos 2, 12. 7 mais 10, 17. Menos 2, 15. 8 mais 12, 20. Menos 2, 18. Ok? Então, qual que é a relação? A relação é que a soma do vértices mais a face menos 2 é o total de número de arestas. Ok?
Então essa é a regrinha que... E agora com esse vídeo aqui vocês vão poder guardar. E todas as vezes que você tiver uma pergunta semelhante a essa ou alguma coisa assim, vocês vão poder estar acessando esse videozinho aqui para entender, tá bom? Por isso que o Pro preferiu fazer um vídeo ao invés de só colocar a resposta. Então aqui, ó, como você pode expressar a relação entre a quantidade de vértices e faces e a quantidade de arestas? É a mesma, quase a mesma respostinha, ó, que a soma de vértices mais faces sempre será 2 números a mais que a das arestas, ok? Então sempre que eu somar o vértice e a face, ele sempre vai ser 2 números maiores do que a aresta, tá? E se eu quiser saber, ó, eu não preciso, se eu somar, vamos supor, aí eu não sei, eu não quero calcular o número de arestas. Então toda vez que eu fizer, eu somar vértice mais face e tirar 2, eu vou achar o número de arestas, sem precisar tá ficando lá contando um por um, tá? Para ver quantas arestas eu tenho. Então, eu somando, eu vou lá no meu poliedro, tá? Eu vou aqui, ó, no meu poliedro. Aí eu conto aqui que faces eu tenho 1, 2, né? No caso, 3, 4 e 5, né? E aí o número de vértices a mesma coisa. 1, pontinho, 2, 3, 4, que tá lá atrás, 5. Eu somo 10 e aí eu venho e tiro menos 2. Eu vou achar o meu número de arestas. Olha só que interessante, eu vou contar as arestas. 1, 2, lá atrás, 3, 4. E aqui em cima, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Então, essa é a regrinha que vocês sempre vão guardar com vocês. Toda vez que eu somar o meu número de vértices mais faces, menos 2, vai dar o meu número de arestas. Sempre, gente, sempre. E aqui, ó, para a gente comprovar, essa relação é válida para o políedro representado abaixo? O que vocês acham? Sim. Justifique sua resposta. Porque, ó, aqui é um losango, tá vendo? É um losango. É a mesma coisa que eu encaixasse 2 pirâmides quadradas, tá? O Pro vai fazer isso depois, quando a gente for fazer o desenho, que a gente vai ter que montar no próximo exercício. O Pro vai mostrar isso na prática, tá? Então, aqui, ó. Sim, porque serão 8 faces, né? Então, a gente não vai contar a base, por quê? Porque a base tá grudada, é um losango, tá? Então, aqui, ó. Então, eu vou contar as faces, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, são 8 faces. Tá? Mais 6 vértices. Por que aqui muda um pouco? Porque eu não tenho a base. Então, eu vou contar 1. E são, que nem eu falei, é um losango. Então, eu tenho vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá um total de 14, porque 6 mais 8 são 14. E arestas serão 12, porque eu vou sempre, ou seja, vai ser sempre 2 a menos, tá? Vamos confirmar se isso é verdade? Então aqui eu tenho arestas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui é da base, né? 9, 10, 11, 12. Ok? Então, assim, ó, acontece a mesma coisa. Independente do formato do meu poliedro, sempre a arestas vai ser menos 2 do que a soma dos vértices e as faces. É complicado? É, mas com o tempo a gente vai conseguindo visualizar isso aqui melhor, tá bom? Tá? O próximo exercício era mais facinho, né? Era a nossa redenção, a coisa mais tranquilinha para fazer essa semana, que era ligar cada nome de poliedro ao seu respectivo desenho, né? Então aqui no caso o cubo, a gente olha aqui, ó, quando a gente fazer um exercício de imaginação, quando a gente montar isso aqui, a gente vai ver que a gente tem um cubo. Por quê? Ó, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Quanto um prisma de base quadrada, que é um cubo, tem? 6 faces, tá vendo? Como que ele é fácil da gente estar desenvolvendo? E aí, ó, um prisma de base hexagonal. Aqui, ó. Por quê? 6 faces, 6 hexagonal, tá? 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente montar aqui, a gente vai ver que tem 6, tá ok? Pirâmide de base triangular. Olha ela aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó.
Um, dois, três lados. Triangular. Triângulo. Tá vendo? Aqui é a base dela. Ó. Tá vendo? Ó, três lados. E o prisma a gente já mostrou, né? Pirâmide de base quadrada. Olha ela aqui, ó. A basezinha dela aqui, ó. Quadradinha. Tá vendo? Aqui são os lados da pirâmide. Aqui é a base dela. Tá bom? E o último, prisma de base triangular. Aqui, ó. Tá vendo? A base dele é essa daqui, ó. Tá bom? E aqui é os lados dele, ok? Então esse aqui estava facinho, né? E agora vamos para os últimos exercícios, né? Então aqui está dizendo assim, ó, represente os sólidos que serão formados a partir dos moldes desenhados abaixo. Tá? Então aqui a gente tem um molde e um outro molde. Só que quando a gente montar, né, a gente vai ver o quê? Que os dois formam o mesmo desenho, só que são duas formas diferentes de eu estar montando esse mesmo poliedro, que é um pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base quadrada, tá bom? Aqui, ó. Agora, recorte os moldes no anexo 3, monte-os e verifique suas previsões se estavam corretas. E nomeie o sólido obtido, no caso, pirâmide de base quadrada. Ó, você já estudou um cubo? Admite diferentes planificações? Isso também ocorre com outros poliedros? Sim. Você viu que a gente tem vários. Tem até um exercício que a gente fez lá atrás. A gente vai voltar lá atrás de novo. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Que existem várias formas de eu montar o mesmo desenho. Ó, que nem no caso aqui, ó. É um prisma retangular. Aqui, ó, um paralelepípedo. Ó, tá vendo? Ó, tem essa forma, essa aqui, tá vendo? Ó. Uma pirâmide de base triangular, ó. Tá vendo? As duas formas que eu tenho. Uma pirâmide de base quadrada, ó. As diferenças que eu posso montar. Entendeu? Um prisma de base pentagonal, ó. Duas formas diferentes de montar. Então, assim, a gente tem várias formas de montar o mesmo poliedro, tá? E aqui... O que era para fazer? Desenhe outra planificação para o sólido apresentado na atividade. Então eu tinha que pegar essa atividade aqui, ok? E tentar fazer um outro formato que não fosse esses dois, tá bom? Mas a gente já vai chegar lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui, tá? A gente vai lá na nossa parte de figuras. Aqui, ó, tá vendo? E a gente vai recortar essas duas formas, tá bom? E vai montá-las, ok? Então aqui o que o professor vai fazer? Pode arrancar a folha, tá? Vem aqui bem no cantinho com uma tesourinha e tal. Arranca a folha aqui. Arranca essa folha aqui, ok? E aí a gente vai recortar essas figuras e montar, tá bom? Ok? Bom, continuando. Então o Pro aqui já arrancou as duas folhas, tá? Os dois desenhos, ok? E como que a gente vai fazer para recortar esse desenho aqui? A gente tem que observar as nossas informações que a gente tem aqui, tá? Então no caso aqui, ó, toda vez que é uma linha pontilhada, é uma dobra, tá bom? Aqui é uma dobra, tá? Dobra, dobra, dobra e dobra, tá bom? No mesmo caso dessa daqui, ó, tá bom? Linha pontilhada, dobra, 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 dobra e dobra, ok? As linhas longínquas, as linhas que não tem pontilhamento, é onde eu vou recortar, tá bom? É onde eu vou recortar, tanto nesse desenho como neste daqui, ok? E as minhas linhas tracejadinhas aqui, ó, é onde eu vou colar, tá bom? É onde eu vou colar, tá? Então, a gente vai recortar o nosso desenho, tá? E a gente vai depois fazer os outros procedimentos, tá bom? Vamos lá? Bom, então, continuando aqui, ó, o Pro já recortou, tá vendo? Que o Pro respeitou as linhas, tá? De corte, ó. Todos os desenhos é importante recortar certinho, tá? Para que o poliedro na hora de montar ele fique correto, tá bom? Ó, ok?
tá? Certinho. Então agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar nas linhas pontilhadas, ó, tá? A gente vai pegar aqui, ó, e vai dobrar certinho, tá bom? Vai dar uma apertadinha aqui, ó, tá? E aí a gente dá uma abridinha, tá? Por quê? Porque essa aqui é a parte que vai a cola, tá? Mesma coisa aqui, né? A gente vem, dobra certinho, tá? Sempre pro lado de dentro, né? O lado pontilhado ficar pra fora, tá? Não adianta eu mudar, eu dobrar um lado que nem aqui, ó. Não posso pegar e ficar fazer isso aqui, não. Eu sempre tenho que mostrar o meu lado pontilhado, ó. Tá vendo? Sempre tem que dobrar em cima do meu lado pontilhado para ficar certinho, ok? Aqui mais um lado pontilhado, eu venho e dobro, ó, tá vendo? Ó, ele vai ficar certinho. Ó, mesma coisa aqui, ok? Certo? Aqui, ok? Mesma coisa aqui, ó, com bastante cuidado, tá? Eu vou e dobro para dentro, tá? Dou uma apertadinha. Não muito de força, mas uma coisa para criar um vinco, né, que a gente fala. Mesma coisa aqui, com o máximo de cuidado, tá bom? Ó, venho, dobro, ó, máximo de cuidado.